Bom, olá a todos. Eu estarei apresentando um estudo para a Semana do Meio Ambiente da UFSC de 2023. O estudo se intitula O uso de moluscos bivalves como bioindicadores de contaminação por enterobactérias produtoras de beta-lactamases de espectro estendido, as ISBLs, e resistentes aos carbapenêmicos. Meu nome é Gustavo Rocha e aqui abaixo seguem os autores do presente estudo. Bom, então no ano de 2017, a Organização Mundial de Saúde ela criou uma lista de patógenos de prioridade crítica, que devem ser monitorados quanto à sua resistência aos principais antimicrobianos utilizados na prática clínica. Antes, o perfil de resistência que era limitado aos ambientes hospitalares, hoje se encontra disseminado pelo ambiente, principalmente em corpos d'água, que atuam como grandes reservatórios de múltiplos genes de resistência aos antimicrobianos, tornando-se um problema no âmbito da saúde única. E as ostras, por serem animais filtradores da matéria orgânica presente na coluna d'água, elas estão suscetíveis ao contato com micro-organismos, funcionando como bons bioindicadores da qualidade de água. Dessa maneira, então, o objetivo do presente estudo foi o de realizar vigilância microbiológica em ambientes aquáticos, utilizando ostras como bioindicadores de contaminação com a finalidade de identificar bactérias de prioridade crítica, produtoras de ISBL e resistentes aos carbapenêmicos. Bom, então, como metodologia desse estudo, foram coletadas inicialmente ostras de 3 produtores do norte e 3 produtores do sul da ilha de Florianópolis. No total, foram coletados 15 ostras de cada produtor, que foram dissecadas em glândula digestiva e resto do corpo dos animais e homogeneizadas. A partir desse homogeneizado, foi inoculado em um meio de enriquecimento que permite o crescimento bacteriano. Da mesma maneira, foi coletada de cada fazenda de cultivo das ostras, 1 litro de água que foram filtradas em uma membrana de nitrocelulose com porosidade de 0,45 micrômetros para reter e concentrar as bactérias. E posteriormente, essa membrana também foi inoculada em meio de enriquecimento por 6 horas a 37 graus. A partir do meio de enriquecimento, as bactérias elas foram submetidas à pressão seletiva com antibióticos, para selecionar aquelas bactérias resistentes. Essa pressão ela se deu por um período overnight a 37 graus. A partir daí, para a seleção de bactérias resistentes, foi utilizado um meio seletivo para Enterobacterales, no caso o Agar McConkey. E também foi adicionado um disco de antimicrobiano ao meio e foram selecionadas todas aquelas colônias morfologicamente distintas que cresceram dentro do aro de inibição do disco de antibiótico. A partir daí, essas bactérias selecionadas foram subcultivadas em um meio neutro e foi realizada a avaliação do perfil de sensibilidade aos antimicrobianos por meio de disco de fusão e a detecção do fenótipo ISBL foi realizada por meio de disco combinado. Então, o fenótipo ISBL ele foi considerado positivo quando o diâmetro do halo de inibição com o disco combinado, no caso a cefotaxima com ácido clavulânico ou a ceftazidima com ácido clavulânico, foi pelo menos 5 milímetros maior do que aquele com o disco sem o ácido clavulânico, no caso apenas a cefotaxima ou a ceftazidima, como preconizado anteriormente pelo BRCast. Bom, então, como resultados preliminares, foram isoladas 66 enterobacterales resistentes a pelo menos uma classe de antimicrobiano. Desses isolados, 36 foram provenientes de amostras de ostras e 30 da água do mar, demonstrando que as ostras elas estão carregando contaminantes presentes nos ambientes. 53% dos isolados apresentaram fenótipo de expressão das enzimas ISBL, e 54% dos micro-organismos foram considerados multiresistentes, sendo resistentes a 3 ou mais classes de antimicrobianos. Além disso, 25% dos isolados apresentaram fenótipo de resistência aos carbapenêmicos, que são comumente utilizados para tratamento de infecções graves em humanos, demonstrando assim que a resistência aos antimicrobianos se encontra amplamente difundida pelo ambiente. Por fim, eu gostaria de agradecer. Um obrigado.